Olha aqui, um baúzinho. Baúzinho de... Metade dele é MDF, né? E também tem uma parte aqui que não é MDF. É laminado, no caso, né? Lâmina de compensado. Então, quando ele tem essa vergadura assim, olha, o MDF não entorta, né? Não faz essa vergadura. Então, usa mesmo a madeira laminada. E o restante dele é MDF. Até ele vem com um fechinho dourado, eu já tirei para facilitar o trabalho. Sabe por quê? Que a ideia de hoje é forrar todo esse baúzinho aqui com aquele papel textura. Esse aqui, ó. Ele imita o couro do crocodilo, não é? Isso, por isso o nome dele é croco. Então a ideia, olha aqui, eu estava fazendo aqui o molde da tampa do baú. Então é bom você fazer isso, ó. Você pega uma tira de papel, o baú tem essa abertura aqui, olha, tá? Então você já vai cortar certinho o papel, né? Para colar na tampa. Exatamente, ó, fazendo todo, ó, vai até aqui na abertura, olha, tá? E depois você vai cortar os pedaços, né, para forrar o baú, já no tamanho aqui certinho. Gosto de riscar o papel no lado do avesso, tá? Porque daí se ficar a caneta, não é? Fica do outro lado, ok? Ó, então a primeira coisa é fazer isso. Desenhar, né, o papel e depois usa um estilete para fazer o corte em cima de uma placa de vidro. Para não estragar a mesa, né? Certo? Isso aí. Recortei o papel usando os moldes e agora estou colando o papel textura direto na peça. Não apliquei nada na peça, nada. Direto, estou cobrindo todo o baú com os pedaços de papel aqui. Usando, para fazer esse trabalho, a goma flex. Goma flex, Depois você vinca o papel e as sobras você tira com uma tesoura. Você vai questionar, como assim? Você faz o molde e depois ainda tira as sobras? Então, realmente eu faço isso. Eu sempre faço um pouquinho maior, porque eu gosto de tirar o excesso aqui na hora. Ainda pensei em fazer o seguinte, ó. Pensei em dar um detalhe, cortei aqui um detalhe, ó. Vou fazer aqui vou deixar isso aqui mais em relevo ainda. E também fiz um molde aqui, ó, dessa lateral, contornando o baúzinho, e cortei as tiras. Então também vou fazer um detalhe aqui. Só que tudo em relevo. E para fazer mais isso no baú, para aumentar ele, vou usar isopor, aquela plaquinha de isopor, né? Aquele isopor prensadinho, que você compra aí no mercado, quando você compra os frios, os fatiados. Então eu também fiz isso, olha. Fiz o molde, cortei as tiras no papel e agora vou aplicar a goma flex. Tanto faz, eu posso aplicar a goma flex aqui no papel ou posso aplicar no isopor. Vou colar no isopor todos esses detalhes e depois cortar com estilete. Isso, usando aquela placa de vidro, né? Você vai fazer o corte e ele vai ficar em mais relevo ainda. E depois vai colar e vai aplicar a goma flex aqui no isopor e colocar aqui certinho. Começa pelas laterais, faz as duas laterais do baú para depois fazer a parte da frente e a parte de trás, tá? E aí, ó, finalmente colando o detalhe em cima da tampa.
Tudo no isopor. Olha, ele não obedece muito bem, né? Então ele começa a levantar. Então o que você faz? Coloca assim, os elásticos, tá? E deixa ele secar. Depois que ele estiver seco, você pode tirar os elásticos e aí você vai aplicar mais uma demão de goma flex em cima de tudo. Vai aplicar em cima do papel. Exatamente. Para fazer a pintura, eu escolhi uma tinta acrílica cintilante. Roman, essa daqui, tinta acrílica cintilante Roman, o nome dela. Tem esse tonzinho. Então você pode aplicar toda a peça, com exceção dos metais, é lógico. Olha aqui, essa cor direto no MDF, direto. Você vai aplicar uma demão, secar e mais uma demão. Não precisa passar o fundo branco. A pintura aqui é rápida. E aí você não precisa mais do que 2 camadas. E aqui no papel, mesma coisa. Pode pintar o papel, inclusive o isopor. Lembra que o isopor, a gente aplicou goma flex, tudo? Então, ele formou uma película. E o isopor aceita bem essa tinta acrílica, porque ela é à base de água, não é? Então, fácil mesmo. E para finalizar o trabalho, depois que você pintou, você vai usar pasta flex marrom café. Se a peça estiver bem já seca, não é? Já sequei com o soprador, mas é bom deixar esfriar um pouquinho. Você vai aplicar, vai fazer uma pátina final para dar uma envelhecida aqui no baú. Essa envelhecida vai fazer com que apareça bem mais, né, os detalhes do papel, da textura do papel. Você pode usar a pasta flex cristal, que é aquela pasta flex incolor, para tirar algum excesso a mais. Se você pôs muita cera, muita pasta flex marrom e quiser tirar um pouquinho mais, a própria pasta flex cristal tira esse excesso assim por cima. Faz um detalhe bem legal assim. Você consegue limpar só mesmo a parte de... Olha, não mexe, não tira demais. Bem legal isso. É um macetinho. Pode usar a pasta flex cristal para valorizar ainda mais o seu trabalho. E depois coloca novamente, não é, o fechinho aqui que veio no baú. Olha que bonitinho que ficou. Sabe como que eu chamo essa técnica? Não parece uma imitação de cobre? Não parece? Não ficou parecendo de metal? Por eu ter usado assim a tinta cintilante, não ficou parecendo de metal? E essa cor romã misturada com marrom café, que é a pasta flex marrom café, não ficou igualzinho uma imitação de cobre? Olha bem de perto para você ver. Olha, não parece de metal? Parece, né? Você passa a pasta flex marrom só por fora, hein? Por dentro pode deixar na cor da romã mesmo, cintilante romã, usando sempre o pincel e o rolinho, tá? E embaixo pode passar pasta flex. Imitação de cobre. Um baúzinho imitando cobre. Para você.